Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo, professor de Geografia do H+, e estou aqui hoje com essa grande aula para falar com vocês sobre globalização. Assunto esse muito importante, muito frequente em prova e que cabe a nós saber interpretá-lo e entendê-lo de modo a acertarmos questões. Nada mais, nada menos do que isso. Gente, globalizar alguma coisa é torná-la no alcance mundial. Tornar mundial algum aspecto da vida em sociedade. Por exemplo, globalizar uma língua, uma cultura, uma religião, globalizar um sistema de poder, por exemplo, mas talvez a faceta mais importante da globalização será aquela econômica. Uma vez que ela, pessoal, tornou mundial já de um tempo para cá o modo capitalista de produção. Então, gente, embora tenhamos aí várias possibilidades de mundializar alguma coisa, a econômica vai ser a mais importante. Tá certo? Simbora, gente. É o mesmo que a mundialização, uma escala mundial de um sistema específico de produção, do sistema de produção capitalista. Galera, tornar mundial, tornar acessível em escala global, tornar realidade em todo mundo o chamado capitalismo, com as suas bases e princípios que nós conhecemos. Por exemplo, um livre mercado, propriedade privada, entre outros. Processo esse histórico que ganha fôlego no século XV e que avança até hoje a taxas mais velozes, em alcances muito mais globais e praticamente conquista todo o mundo. Ou seja, compreendê-lo, gente, é compreender duas coisinhas básicas aqui. Essa evolução histórica, pessoal, que se dá em estágios, vai ter sempre um só grande objetivo. Se capitalismo é a produção, o mercado também segue esse princípio. Logo, tornar mundial o mercado capitalista. Fazer do mercado global um só mercado para todo mundo. Ou seja, ele vai, gente, nesse sentido, objetivar a formação de um grande mercado mundial. A formação de um mercado, gente, que alcance todo o mundo. Que possa ter trocas na mesma moeda, na mesma intensidade. Fluidas e constantes. Mercado mundial. Ou seja, pessoal, mercado esse cada vez mais integrado e também interligado. Integrado fisicamente, pela comunicação e transportes, e aonde há, gente, uma grande fluidez e fluxos de mercadorias, bens, informações, serviços e, claro, com certeza também, pessoas. Então, gente, mercado mundial integrado fisicamente por várias redes. E mercado esse, pessoal, também altamente interligado. Integrado e interligado. Formando grandes redes, pessoal, que conectam países, continentes e, consequentemente, mercados internos. Certo? Grandes redes. O que, pessoal, vão acontecer? Além disso, gente, a globalização econômica, o capitalismo cada vez mais internacional, cada vez mais sem fronteiras, defende que haja circulação. Entende que circular, movimentar-se, acelerar os fluxos é algo essencial para que haja essa mundialização por completo. Então, senhores, fica de olho, viu? Se a questão falar com vocês que há fluxo no capitalismo, isso é a maior verdade desse mundo. Ou seja, pessoal, defende a globalização como nós conhecemos, a chamada livre circulação. Professor, mas circulação de quê? Galera, circulação de tudo aquilo que possa agregar valor ao mercado. Pode ser uma mercadoria? Com certeza. Pode ser um capital, um investimento? Sem dúvida. Pode ser um serviço qualificado ou não pode. Pessoas que possam, gente, gastar mais com isso também, com certeza. Então, gente, aqui entra, por exemplo, a circulação de 4 aspectos muito fundamentais. 1, 2, 3 e 4.
Mercado, gente, pressupõe mercadorias. Circulação de mercadorias. Mercadorias que têm um certo valor, um certo custo, gente. Então, investimentos, circulação de capitais tem tamanho e importância tanto quanto. Além, pessoal, de trabalho, tá? Serviços fluindo de país a país, mercado a mercado, e também, gente, claro, quem presta o serviço. Pessoas. Pessoas, serviços, capitais e mercadorias, quanto mais livres em circulação, mais integrado torna-se o mercado. Porém, gente, cuidado com isso, tá? Porque embora as restrições a mercadorias sejam menores que os capitais, pessoas nem sempre têm liberdade de movimentação. Fronteiras são muito mais aqui restritivas, menos porosas, porque no capitalismo, gente, quanto mais qualificado você é, você pode agregar mais valor à produção. Então, nem sempre as pessoas têm trânsito livre ainda hoje. Tá certo? Senhores, essa é a ótica central do sistema. Mas, não se esqueçam, pessoal, que para que haja essa grande integração mundial, gente, essa grandiosa integração física, é necessário que haja uma infraestrutura. É fundamental, gente, que haja aqui nesse sentido uma integração de transportes ferroviário, rodoviário, aeroviário, hidroviário e até de comunicações virtuais ou então, pessoal, aquelas mais tradicionais possíveis ou analógicas. Ou seja, só é o mercado mundial por quê, gente? Porque ele está em constante evolução tecnológica. Desenvolvimento, pessoal, de tecnologias aqui vão aparecer e vão surgir, tá certo? Desenvolvimento de tecnologias necessárias, gente, para que haja uma grandiosa infraestrutura de integração, tá? Então, desenvolvimento de infraestruturas pressupõe uma maior integração de mercado em escala mundial. Certo? Senhores, infraestruturas que formem, se possível, redes aonde vão circular aquelas pessoas, os capitais, as mercadorias e também as informações e investimentos. Fechou? Infraestrutura pessoal marcada aqui, por exemplo, tá? Como eu te contei, pelas comunicações. Eu só posso alcançar outros países, outros mercados, pessoal, se houver comunicação entre eu e ele, entre nós. Entre clientes e fornecedores, empresários e trabalhadores, tá, gente? Comunicações, além, pessoal, de transportes que levem até você essa mercadoria, por exemplo. Comunicações e transportes integrados. Infraestrutura, pessoal, logística aqui é crucial e fundamental. E, senhores, através das comunicações e dos transportes, o que eu crio? Uma rede integrada. Gente, eu crio uma rede em que os nós serão países, em que os nós serão mercados e vão, gente, consequentemente, estar associados a essa infraestrutura. Tá? Conectando, transportando e unindo, gente. Integrando, interligando e formando um mercado alinhado em todo o mundo. Certo? Porém, gente, não se esqueçam que eu só vou ter infraestrutura se eu tiver, gente, investimentos. Se eu tiver tecnologias para tanto. Aqui eu coloquei estruturas, né, gente? É estruturas. E o corretor automático, pessoal, acabou aqui me identificando, tá? Infraestruturas. Desenvolvimento, portanto, pessoal, tecnológico. É marca, pessoal, registrada na globalização o advento de novas tecnologias. O advento, pessoal, por exemplo, do transporte rodoviário, ferroviário, das infovias de comunicação
e até da internet. Sem tecnologias, pessoal, sem integração em escala mundial. Sem investimentos na pesquisa pessoal, sem integração mundial. Não há globalização sem que haja um meio para que essa mensagem chegue a você. Sem ciência, esse meio também não pode surgir. Perfeito? Por isso, gente, que esse processo ele não é de ontem. Ele é de muito anteontem, lá de trás. Começou no século XV com mais evidência e até hoje avança cada vez mais rápido e mais globalizado. Certo? Por isso que eu posso, pessoal, datá-lo a partir de 3 fases históricas. Uma fase ligada ao comércio entre, por exemplo, Europa e resto do mundo. Uma fase ligada à indústria e à profusão de mercadorias no mercado mundial. E a fase atual, marcada pelas redes de comunicação digitais como essa aqui, por exemplo. Tá? Então, gente, tome nota, por favor. Globalização vai sempre estar em constante evolução. Evolução que é, gente, histórica. Evolução, gente, que é também gradual. Evolução histórica e gradual, pessoal, ao longo de estágios. Estágios de tecnologias, infraestruturas e também de o que, pessoal? De também, daqui pequena bugadinha, pessoal, de evolução técnica, tá? Ao longo de estágios. Quanto mais, pessoal, avança na história, mais conectado se torna o mundo. Perfeito? Quanto mais, pessoal, o mundo avança aqui, mais integrado ele se torna. Quanto maior, gente, a evolução, certinho? Senhores, maior será a integração de mercados. Maior será, gente, a integração de mercados. E mais, gente, tecnologias ali estarão disponíveis. Maior a existência e o acesso a tecnologias. Tá, gente? Tudo, pessoal, aqui se encaixando numa grande rede de infraestrutura e também de mercados. Combinado? Estágios, pessoal, que por sua vez serão aqui, como eu te contei, 3 ao todo. Fica a dica, gente. Tome nota dos princípios básicos de cada estágio, porque muda aqui não só a infraestrutura, mas também a tecnologia ali disponível. Senhores, o estágio número 1 começou lá no século XV através do capitalismo comercial. Estágio ou fase do capitalismo comercial. Timing histórico, gente. Séculos XV até o século XVIII. A partir dos 1600, mais ou menos. Fase essa, pessoal, marcada aqui pela expansão do colonialismo europeu. Ou, pessoal, de um mercado mundial integrado pelo comércio de especiarias, entre outros. Então, gente, vinculadíssima à expansão marítima europeia. Expansão marítima europeia, que teve, pessoal, como resultado prático a ocupação e a conquista de espaços além da Europa, em especial nas Américas, na Ásia e também na África. Incorporação, gente, de novos espaços. E incorporação territorial e, claro, de mercados. Incorporação territorial. Gente, novos territórios se somam aqui à Europa, ao domínio de grandes impérios. E, consequentemente, exercendo uma espécie de monopólio comercial, nesse sentido, eu agrego mais valor à minha economia, invisto mais pesado e conquisto mais mercados. Mais ou menos assim, tá, gente? Ou seja,
A consequência é simples. Permite a acumulação primitiva de capitais. Acumulação primitiva de capitais no continente europeu. Formação de reservas de mercado pessoal, ainda hoje super valiosas, graças a, portanto, a essa expansão marítima política, mas, claro, com tecnologias de transporte à época avançadas. E, claro, pessoal, infraestrutura de comércio constante. Fechou? Senhores, todo esse avanço tecnológico não foi o suficiente para que o mercado pessoal parasse. Seguiu evoluindo cada vez mais para a fase número 2. Aqui, gente, é o século XIX que vai estar em jogo, tá? É o século das grandes revoluções industriais, em especial a fase número 2. Então, gente, é o capitalismo industrial. Capitalismo industrial, gente. Século XIX ao século XX, sua grande fase, que coincide com a mudança, pessoal, brutal do comércio mundial. Até então, gente, um serviço muito mais aqui associado, por exemplo, à circulação de matérias-primas, mas que agora ganha contorno com matérias secundárias, pouca produção industrial, de fato. Então, senhores, aumento, intensificação dos fluxos, intensificação das exportações. Primeiro, pessoal, porque houve aqui, importante falar, 2 revoluções industriais. Revoluções industriais 1 e 2, até a Segunda Guerra Mundial. E o desenvolvimento de novas formas de transporte ou novos meios mais avançados. Senhores, desenvolvimento dos transportes. Desenvolvimento de transportes. Sem contar, gente, também, claro, as comunicações. Então, senhores, esquece não, viu? Importância demais isso. Não só o transporte, por exemplo, ferroviário, que surge nessa fase, como também, gente, a comunicação, por exemplo, por telégrafo. A base, hoje, por exemplo, em termos de cabos, da fibra ótica. Comunicação por telégrafo, que antecede o telefone, por exemplo, tá, gente? Que antecede a televisão e assim por diante. Combinado? Isso aqui, pessoal, vai ter uma grande transformação no mercado como um todo, no mercado mundial. Porque quanto mais as redes se incrementam e a produção industrial aumenta, o mundo se especializa. O mundo, pessoal, se especializa e consolida a chamada divisão do trabalho internacional, ou divisão internacional do trabalho, também está certo isso. Então, senhores, atenção, hein? Ponto importante. Consolidação da chamada divisão internacional do trabalho. Divisão internacional do trabalho especializado. Na qual, gente, cada país, cada mercado vai ser especializado numa certa mercadoria, num certo produto de exportação. No caso aqui, entre 2 grandes eixos, mercados ou países centrais, mercados ou países, pessoal, periféricos. Mercados ou países centrais, mercados ou países periféricos. Já existia na fase 1, mas aqui se consolida em função de transporte mais eficiente e comunicações também mais abrangentes. Portanto, pessoal, o mercado pessoal central, o mercado mais desenvolvido
detinha as fábricas, detinha, gente, as manufaturas, exportava produtos manufaturas, enquanto que, gente, as matérias-primas necessárias vinham da periferia. Matérias-primas da periferia para o mercado central ou para os países centrais. De modo que, gente, a desigualdade comece a aparecer cada vez mais. Em que sentido? Simples. Senhores, eu gasto muito mais, o custo é muito maior para se comprar um produto manufaturado de valor agregado mais alto, certo? Do que, pessoal, se eu comprar apenas matérias-primas. O custo de compra de uma saca de algodão é menor do que, por exemplo, roupas. Certinho? Senhores, com um custo menor para o país central, gente, o que você vê? Que as dívidas aqui, gente, elas não serão tão altas quanto no mundo periférico. Certo? Mas as dívidas, pessoal, para quem está do outro lado, para quem está comprando, gente, matérias já elaboradas e transformadas, vão ser muito maiores. Gasta mais, se endivida mais, pessoal, e, consequentemente, a acumulação será menor. A acumulação, gente, será aqui bem menor. Vou só aqui trocar, pessoal, de giz. Só um segundo, por favor. Porque aquele está no fim. A acumulação, gente, de capitais, portanto, aqui será bem menor. Mais dívidas, mais gastos. Já que, gente, a acumulação vai ser, consequentemente, muito maior. Ou seja, o que já vinha acontecendo, pessoal, lá atrás, na fase 1, agora se intensifica. A acumulação, pessoal, aqui se torna maior. Desigualdade, portanto, entre eles. Combinado? Senhores, com esse investimento pesado em fábricas e produção, o capitalismo segue o seu rumo. E avança ao nosso último ponto, que é a fase de número 3, tá, gente? Aqui, ó. Reticências, porque volta aqui, ó. Reticências na fase de número 3. No capitalismo atual, o capitalismo financeiro, ou então monopolista, tá, gente? Capitalismo financeiro, no qual, gente, a fusão dos capitais industriais e financeiros se torna presente e evidente. Pessoal, pós-Segunda Guerra Mundial, século XX, caminhando até o presente momento. Marcada, pessoal, por exemplo, não pela expansão marítima, não pelas fases industriais primeiras, mas pela fase mais recente, a terceira revolução industrial, na prática. Então, senhores, vamos lá, hein? Temos aqui, gente, o quê? A chamada dispersão, a chamada, pessoal, conquista do mercado exterior pelas empresas multinacionais ou empresas transnacionais, as trans principalmente, que vão buscar filiais em países da periferia e mercados além do centro de poder mundial, porque eram mercados mais baratos e acessíveis. E eu podendo, pessoal, desconcentrar graças à infraestrutura e tecnologias, fica mais fácil e lucrativo essa operação aqui. Então, senhores, dispersão de transnacionais ou de multinacionais pelo mundo, na chamada, pessoal, desconcentração industrial. Desconcentração industrial.
Ou então, senhores, desterritorialização produtiva. São nomes grandes, porém reais. Desterritorialização. Fábricas, mudamos de endereço, tá, gente? Mudando para países da chamada semi-periferia. Iniciando aqui, portanto, a fase 2. A nova divisão internacional do trabalho. Forma, gente, a chamada, portanto, nova DIT. Certinho? Vamos lá, gente, simbora, porque isso aqui é de importância enorme para a gente. De um lado, aquele mesmo centro que já existia até então. Países centrais. Do outro, gente, países da periferia mundial. Periferia mundial, primário exportadora. Alguns periféricos, gente, mantinham a relação de trocas desiguais com o centro desde a última fase do processo. Ou seja, aqui está, gente, o mesmo esquema visto anteriormente. Porém, alguns países periféricos, pessoal, vão ter agora a potencialidade de estar no meio do caminho, criando, gente, a chamada semi-periferia. Ou países semi-periféricos. Professor, qual que é a diferença entre eles? Gente, esses países aqui vão ter novas fábricas ou filiais das transnacionais. Empresas filiais. Serão, gente, os novos países industrializados, que operam, gente, com a produção em dois tipos e dois sentidos. Ou, gente, essas filiais trabalham com o mercado interno, vendendo para o próprio país, no modelo substituição de importações, substituição do que antes era importado, ou substituição de importações. Caso da América Latina, gente. Caso Brasil. Caso Argentina, agora é um BRIC, tá, gente? Um BRICS. E caso, por exemplo, do México. Mas outros países semi-periféricos com mercados internos menores foram mais eficientes para exportar a produção, certo? Então transformaram-se em plataformas de exportação. Plataformas de exportação. Caso dos tigres asiáticos. Caso da China, por exemplo. Então, gente, globalizamos agora as fábricas pelo mundo. Criamos, gente, o modelo da chamada fábrica global. A fábrica sem fronteiras e mercados cada vez mais integrados. Então, gente, eles vão, pessoal, mandar os lucros para os países centrais, pois a produção, gente, depende do dono da fábrica, país central, e que vai, pessoal, consequentemente, mandar para cá não só investimento, mas também altas tecnologias. E, gente, uma coisa, tá? Os países semi-periféricos mandam manufaturas para os periféricos e para cá segue, gente, as chamadas matérias-primas. Gente, ficou mais complexo a antiga DIT. Porque agora temos um novo agente aqui do mercado, o país semi-periférico, ou país em desenvolvimento, ou então país pessoal emergente. E, gente, finalizando essa nova abordagem aqui, com o modelo da fábrica global, da fábrica flexível, gente, essa é a fase do chamado sistema toyotista, tá, gente? O princípio da flexibilidade. O princípio da acumulação flexível. Ou seja, eu vou até aquele mercado.
vou observar o que esse mercado pessoal está fazendo, está exigindo. Gente, serei altamente, portanto, um cara flexível. Ou seja, produção, gente, que atende à demanda, que se adequa ao mercado. Toyotismo. Pessoal, alta flexibilidade, tá, gente? Ou seja, pessoal, total flexibilidade e produção pessoal, seguindo o que o mercado exige, se adequando à realidade, entregando na hora certa e na quantidade necessária. Filosofia just in time, gente. Isso tudo tem a ver com essa fase recente e atual. Ou seja, só sei onde estou porque é uma rede me integrando a ele. Levo o produto a quem precisa porque o transporte é eficiente. Essa é a era das redes digitais, tá, senhores? Essa, gente, é a era da famosa robótica. Era das redes digitais. De alta velocidade. E, senhores, também era dos transportes mais velozes. Ou transporte pessoal de alta eficiência. Eficientes. Não só um modal, mas vários modais, pessoal, aqui para contar a história. Acabou até o quadro porque o S ficou a gente aqui de fora. Bizarro, tá? Senhores, basicamente é isso aqui. Só não se esqueçam, gente, que essa flexibilidade demanda também, claro, com certeza, trabalhadores mais qualificados e flexíveis. Trabalhadores multifuncionais e gente mais qualificados. Caso contrário, pessoal, a máquina vai desempregar geral. Multifuncionais e com maior qualificação. Certinho? Qualificação, tá, gente? Ela se torna aqui mais desejada e mais benquista pelo mercado em si. Qualificação para cima. Ou então, gente, eu terceirizo a minha produção, gastando menos e lucrando mais. Certo? Galera, da caravela aos supercargueiros. Comunicação, gente, por escrito, até comunicação digital. Certo? Senhores, fluxo de capitais físicos em baús de carga ou arca do tesouro para um Bitcoin e um Pix. O que mudou, gente? A rede. O que mudou? O meio. O que não mudou, pessoal? O espaço. Agora está cada vez mais próximo, conectado e veloz. O mundo, portanto, sem fronteiras. Tá bem? Gente, qualquer dúvida, estamos por aí, tá? E essa é a sua aula de globalização em sentido geral. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação, pela sua audiência querida. Nos vemos por aí e até mais.